Hoje eu vou mostrar para você como é que você pode aprender o idioma sem você precisar ficar vendo aula chata, usando gramática, ou aqueles textos e áudios mega entediantes que você encontra por aí. Inclusive, o material que eu vou te mostrar aqui, ele é muito maneiro e com certeza funciona, porque eu não ia te falar um negócio que não funciona, certo? E aí, aqui eu li, e hoje eu sei 7 idiomas e eu descobri que o material, a maneira com que a gente aprende idiomas no Brasil é um tropeço histórico da década de 50 e os outros países, Estados Unidos, eles estão bem na frente, eles estão usando outras metodologias. Mas aqui a gente ficou um pouco atrasado. Eu vou te contar a história da aprendizagem de idiomas aqui nesse vídeo daqui. Eu vou te mostrar uma maneira diferente de você aprender usando materiais que são mais interessantes, não são chatos, como aulas, gramáticas ou texto e áudio. E eu vou te recomendar alguns sites interessantes que você pode encontrar esses materiais, essa listagem. Lá no final, na terceira parte desse vídeo, você vai poder encontrar todos os links que eu falar aqui na descrição. Então não se esquece de já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Muito bem, como começa a história do aprendizado de idiomas que a gente tem documentado até hoje? Foram dois historiadores que eu li sobre isso e lá desde a Antiga Grécia, começa com Platão, Aristóteles, esses caras. Eles aprendiam com histórias, através da contagem de histórias de geração a geração. Eles conseguiam aprender vários idiomas e não precisavam ficar usando aplicativo para isso, certo? Começou com os gregos e depois foi passado para os romanos. Só que os gregos aprendiam idiomas voltados para entender melhor o mundo e sabedoria, sobretudo da filosofia. Os romanos transferiram isso para uma habilidade mais voltada para a guerra. Mas mesmo assim, o método continuou sendo se expor a histórias que todo mundo gostava e todo mundo se interessava por elas. O livro dos historiadores eu vou deixar também recomendado o nome aí na descrição se você quiser dar uma lida. Quando a gente entra na Idade Média, o negócio já muda um pouco. Os idiomas eles passam a ser instrumentalizados como um instrumento de tradução lá dentro dos monastérios, sobretudo tradução dos escritos bíblicos. Era necessário você aprender as regras gramaticais, as estruturas para fazer a tradução da maneira mais fidedigna possível. Ou seja, os idiomas aí então passaram de ser uma habilidade completamente militar ou relegada a quem era rico, da aristocracia, e passa a ser uma disciplina mais voltada para os monastérios, uma habilidade mais, digamos assim, didática. Daí para frente ela não muda muito com relação à metodologia. Por exemplo, quando você vai avançar até a Renascença, 1500 até 1600 e pouco, você acaba descobrindo que as metodologias ainda eram metodologias tradicionais. Grande maioria das pessoas que conseguia pagar um tutor de idiomas pagavam um professor e esse professor usava um livro de gramática, muitas das vezes escritos por algum monge. Tem histórias muito curiosas do Leonardo da Vinci, que não conseguiu aprender idiomas, mesmo sendo um dos maiores gênios da humanidade. Ele só aprendeu italiano, não conseguiu, que era o idioma nativo dele, e ele nunca conseguiu aprender o latim e o grego que ele tanto tentou, porque a metodologia já era gramatical. Quando você entra na era das revoluções aí, sobretudo na Revolução Industrial, quando você tem a massificação dos livros, se massifica também o estudo do idiomas, mas ainda de base gramatical, porque se massifica a quantidade de acessos que você tem a esses livros, sobretudo os escritos até mesmo na época da Renascença, antigamente. Então, a metodologia tradicional, ela persiste desde a era da Idade Média até os dias da Revolução Industrial. Só que muda um pouquinho a maneira com a qual ela era feita. Na Renascença eram feitos sobretudo através de livros mais voltados para o autodidatismo e um pouco mais para frente, 1700, 1800, subiu a ideia de tutor. É por isso que o Jean-Jacques Rousseau, aquele grande filósofo que escreve sobre a Revolução Francesa, etc., ele também era um tutor de idiomas, ele escreveu bastante sobre idiomas, mas a grande maioria deles seguia uma metodologia tradicional, ou seja, seguia um livro de regras e gramática. No século XIX e século XX, final do século XIX e início do XX, surgem as teses mais behavioristas, ou seja, mais ligadas ao seu comportamento, do inglês behavior, né, que veio lá do Skinner, sobretudo na década de 50. E esses caras, eles tiveram uma ideia, com a fama dessas teses behavioristas na psicologia, eles tentaram implementar isso também nos idiomas. Por quê? Eles pensaram, bom, a habilidade de a gente falar um outro idioma é uma habilidade um pouco mais mecânica. Então vamos fazer as pessoas ouvirem bastante frases e repetir diálogos em livros de unidade 1, 2 e 3, que sejam fáceis no comecinho e um pouco mais difíceis depois. E aí surgiu a metodologia com que a gente tem
tão famosa no Brasil, de você usar textinho com áudio, repetir frases, estudar um pouco de gramática, porque era o que vinha sido feito até então. Eles misturaram a gramática com essa ideia de prática de você repetir as coisas, e surgiu então os livros de unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, e assim sucessivamente, que a gente tem aqui tanto usado no Brasil. Mas o que acontece? Os números, eles não mentem muito, e desde lá da antiga Grécia foi que os números do aprendizado de idiomas começaram a decair demais, até chegar nessa década de 50, nessa mistura do método tradicional com esse método mais behaviorista, que vem de comportamento, ter um automatismo na repetição das frases e aprendizado de conjugações, etc., que você tem a queda da alfabetização em outros idiomas. Você tem países como no Brasil, em que 90% das pessoas acaba desistindo de um curso, em que menos de 1% da população é fluente. A ideia foi que, em 2015, dois poliglotas eles surgiram com uma hipótese muito diferente no mundo dos idiomas. Cara, e se a gente não usar material didático para aprender idiomas? Será que funciona? E foi isso que revolucionou da década de 50 para frente no mundo poliglota, mas não no mundo dos cursinhos. Revolucionou no mundo poliglota a maneira com que se aprende idioma. Dá uma olhada nessa foto que tá aparecendo aí. Essa foto demonstra algo muito importante, que é o quê? É que quando você está aprendendo idiomas, a parte inicial é uma parte muito difícil. É como você tentar entrar na praia. As ondas ficam batendo no seu peito ali para você aproveitar a praia ali logo onde as ondas estão quebrando, e é muito difícil. Tem que avançar um pouco para profundidade ali da praia para as ondas pararem de bater em você e você aproveitar um pouquinho mais. E é justamente essa a hipótese poliglota. Poxa, essas metodologias que vêm desde a década de 50 para cá, que misturam esse método gramatical com essa ideia mais mecânica de repetir, fazer exercício, ela não tá funcionando muito e as pessoas têm ficado muito tempo no básico. E se a gente fosse capaz, e essa é a hipótese deles, e se a gente fosse capaz de acelerar muito o início, acelerar essa parte inicial dos idiomas e passar a aproveitar o profundo da fluência, o mais interessante dos idiomas, mais rápido, a gente conseguiria ficar fluente em muito mais idiomas com muito menos tempo e com uma taxa de desistência muito próxima a zero. Essa ideia também foi defendida no livro First 20 Hours, que são as primeiras 20 horas, que basicamente é a mesma ideia. Você precisa avançar significativamente logo no primeiro contato que você tem com uma disciplina nova, com uma habilidade nova que você quer aprender, muito rápido no início, e sair logo do básico para você conseguir desfrutar daquilo que você está fazendo mais rápido. Então, imagina você sendo capaz de aprender um idioma sem precisar usar material chato, como texto e áudio, gramática, ou ver aulinha chatinha. Dá de você fazer isso. Por quê? Porque a metodologia tradicional, ela congelou-se no tempo, usando apenas a década de 50 para frente, até hoje, 2020, lá vai paulada, certo? Usando somente essa metodologia tradicional, que busca fazer exercícios, texto e áudio, algo mais facinho, mais facilitado. Só que essa hipótese dos poliglotas mudou bastante coisa. Então, o que eles pensaram? Se a gente não vai ter um material didático, vamos pensar em outras alternativas. E a alternativa mais clara surgiu essa dupla de poliglotas, que foi o seguinte: cara, e se a gente mapeasse os conteúdos de entretenimento, só que numa escadinha de dificuldade? Como assim? Pensa só. Imagina você, todos os filmes, séries, vídeos do YouTube, livros que você tem na Amazon, lugares assim que você vai para comprar alguma coisa que você gosta, né? Filme do Senhor dos Anéis, Harry Potter, livros de hábito, produtividade, jogos, enfim, esses conteúdos de entretenimento para entretenimento seu. Eles pensaram o seguinte: bom, deve ter aí, nessa gigantesca esfera do entretenimento de filmes, séries, jogos, livros, etc., deve existir aquela série que é mais fácil, aquele livro que é mais fácil, aquele filme que é mais fácil. Ele não foi pensado para ser mais fácil, ele foi pensado para propósitos de entretenimento. Só que por um acaso do destino, quando as pessoas fizeram, por exemplo, o script do filme, o cara estava escrevendo o livro, o pessoal estava fazendo o jogo, eles acabaram usando um vocabulário mais simplificado, ou seja, eles acabaram fazendo com que aquele livro, aquele filme, aquela série fosse mais acessível para quem estava começando. E aí surgiu a ideia, foi, poxa, então por que a gente não abandona esse material chato de aprendizado de idiomas, pois o único propósito dele é fornecer conteúdo para você, que seja mais fácil no começo, e a gente use o material de entretenimento, só que mapeado para o nosso nível, que a gente consiga mapear as coisas que são mais simples para a gente usar no começo, e a gente vai graduando numa escadinha
como se fosse um material didático, mas seria um material de entretenimento mapeado para fins didáticos. E aí que surgiu o acelerador da compreensão, que é a capacidade que você tem de aprender idiomas sem necessariamente usar um material didático. É claro, você tem que estar aprendendo vocabulário todos os dias, inclusive deixei no primeiro link da descrição um vídeo onde eu mostro para você como você aprende palavras frequentes usando a metodologia poliglota, só que algo muito importante é, para além de aprender as palavras mais frequentes todos os dias, é também necessário você se expor ao idioma. E a ideia de você se expor ao idioma através de aulas, texto e áudio, gramática, chateia as pessoas e elas desistem. Tu já se chateou aprendendo o idioma? Porque eu já me chateei demais, né? Se tu tá junto comigo, manda aí um "eu tô contigo" aí nos comentários, porque eu, né, vou ter certeza que eu não sou o único maluco que não detestava mais os aplicativos que eu encontrava na internet, não detestava mais assistir a aula, né? Nossa, cara, era muito ruim ver aqueles textos e áudio, Deus que me livre. Então, eu acabei desistindo e encontrei nessa solução do mapeamento de conteúdos de entretenimento para fins didáticos a solução da necessidade que a gente tem de consumir conteúdo em outro idioma para a gente se acostumar mais com o vocabulário, padrões e a parte da fala. Então, nessa terceira parte do vídeo, eu vou te dar alguns sites e recomendações de lugares que você pode pegar esses mapas. Esses mapas, eles estão disponíveis em alguns lugares e para alguns idiomas. E eu vou te mostrar onde você pode encontrar isso. Só que lembre, você não pode usar esse conteúdo apenas sozinho, como se só a imersão bastasse. Não, você também tem que aprender palavras. Então, lembra de, no final desse vídeo aqui, já me dá o like aí, se inscreve se você gostou do vídeo até aqui. Mas no final do vídeo, lembre-se de ver o outro vídeo, que é o vídeo sobre aprendizagem de vocabulário. É como se fosse duas coisas que você tem que fazer no dia: aprender vocabulário e também se expor ao idioma, tá? A primeira grande tentativa foi através daquilo que se chama de Graded Readers. O que é Graded Readers? Foi um pouco depois da década de 50, na década de 80, 90, eles começaram a legitimamente pensar nessa ideia de abandonar esses métodos mais arcaicos no aprendizado. Infelizmente nunca foi para frente porque continuou chato. O que é Graded Readers? É basicamente você pegar uma história como Romeu e Julieta, por exemplo, e você mudar a história, fazendo com que a história seja simplificada ao ponto de uma pessoa iniciante conseguir ler a história. E daí eles pensaram, poxa, e se a gente contar a história de Romeu e Julieta com apenas 300 palavras diferentes? Basta as pessoas aprenderem 300 palavras e elas vão conseguir ler o texto. E aí surgiu essa ideia e eles acabaram fazendo os Graded Readers, que são, em inglês significa leituras graduais, basicamente, que ainda ficou chato. Por quê? Porque os textos, os áudios, os livros ainda eram chatinhos, ainda tinham aquele aspecto de exercício, de gramática e de historinha chatinha e facilitada para o aprendizado de idiomas. Mas pelo menos foi a primeira tentativa, e se você quiser encontrar alguns desses aí na internet, basta você jogar Graded Readers no Google, você vai achar um monte de sites aí, um monte de lugares que eles disponibilizam, inclusive gratuitamente. Tem um em inglês chamado English e-Reader, que disponibiliza vários desses Graded Readers completamente gratuitos aí na internet. Não precisa pagar um curso de R$2.000, precisa ter acesso a texto com áudio aí na internet, sobretudo no inglês hoje em dia, beleza? Então essa foi a primeira tentativa. Eu não acho legal essa primeira tentativa, as outras eu achei mais interessantes. Que outras, Eliezer? Uma outra tentativa que foi feita, que também eu acho legal, é bom comentar, é esse site aí chamado Read Original. O Read Original, ele mapeia para você livros em inglês. Então você entra no site, escolhe quais são as palavras que você já sabe, ou seja, você faz uma checagem do seu vocabulário, e a partir das palavras que você sabe, ele cria uma lista personalizada de livros para você aí, que você pode consumir em outro idioma. Esse é um excelente site, é completamente gratuito, mas infelizmente ele é restrito a livros em inglês, certo? Então, se você gosta de ler e se você está aprendendo o idioma inglês, esse site vai te ajudar bastante. Esse outro site aí, ele já é um pouco mais aberto e amplo no sentido de, ele tem mais idiomas, ele tem suporte para o espanhol, para o japonês, coreano, outros idiomas eu acho que futuramente eles vão colocar aí. E algo que eu achei interessante nesse site aí é que ele mapeia para além de apenas livros. Ele também tem um mapa de, por exemplo, se a gente for falar em japonês, ele tem um mapa de animes, ou ele também tem, às vezes, mapas de filmes, de séries. Isso ajuda você a saber qual tipo de conteúdo você deve consumir a depender do nível que você está. O único problema desse site aí é que você tem que ter aprendido determinadas palavras
que são padrões desses idiomas. Eles têm um tutorial no site como ver as palavras que você sabe, mas basicamente você também tem que estar aprendendo vocabulário junto com isso, exatamente como eu te falei anteriormente. Esse aqui é um site muito legal, pouquíssima gente conhece, que funciona para o mandarim. Ele é um pouco confuso, mas basicamente você segue pela coluna das palavras, ou seja, tu vai selecionar o filme ou a série que tem menos palavras únicas, ou seja, uma palavra que aparece uma única vez, né? Para você começar por aqueles que são mais fáceis. E obviamente eu não tinha como não comentar a minha comunidade. Eu fiz um trabalho de mais de 5 anos mapeando filmes, séries, livros, jogos em vários idiomas, não somente para inglês. Só para você ter uma ideia, o mapeamento de inglês, ele conta com mais de 5.000 filmes, 200 séries, 40.000 livros e assim sucessivamente. Tem muita coisa mapeada para vários idiomas. Como, por exemplo, o japonês, você tem mapeamento de quais são os mangás que você deve ler, quais são os animes que são mais fáceis para você, quais são as séries, quais são os filmes, quais são os livros, audiolivros. Isso tem para vários idiomas, como o francês, o espanhol, o italiano e tantos outros. Então, a ideia desse conteúdo para entretenimento, só que mapeado para fins didáticos, foi uma ideia que eu abracei na metodologia poliglota e eu realmente investi nisso, paguei equipe, contratei equipes para que eles conseguissem achar esses dados de filmes e séries, legendas, etc, analisassem tudo e descobrissem quais eram os conteúdos cujas palavras fossem mais fáceis para que os alunos pudessem consumir primeiro. E aí eu contrastei o material que os alunos usam, por exemplo, para aprender palavras frequentes lá dentro da minha comunidade, que é um material feito com áudio nativo, palavras frequentes, que é tudo preparado para os alunos. E aí, sabendo as palavras que os alunos conhecem, eu consegui criar esses mapas que eu mando para cada um deles. E aí sim, a taxa de desistência do aprendizado de idiomas é muito próximo a zero. As pessoas amam o que elas estão fazendo e todos os dias elas veem os resultados. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu quis trazer para vocês um pouco dessa história de como a gente pode usar materiais que não são materiais didáticos e chatos no aprendizado, se você tem um sistema inteligente que entendeu como é a arquitetura dos idiomas e trabalha junto com ela para a gente ficar fluente. Se você quiser fazer parte da minha comunidade, clica no link da descrição aí que você pode encontrar onde fazer sua inscrição aqui na comunidade. Eu sou Eli, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.